Perfeito, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo desta análise ao Mundial do Qatar e hoje, uma vez mais, para além de estar eu, André, estou também com o Francisco e com a Catarina e vamos já começar com a análise dos jogos desta segunda volta de jogos deste Mundial e vamos começar uma vez mais pelo início, pelo Grupo A, no jogo entre Qatar e Senegal, que terminou com a vitória do Senegal por 3-1. Os golos foram marcados por Dia aos 41 minutos, por Diop, que marcou o segundo gol do Senegal aos 48, por Dieng aos 84 também pelo Senegal, e o gol do Qatar foi marcado por Montari aos 78 minutos. Segunda volta deste Mundial, acham que o Qatar acabou por fazer um jogo melhor que o seu primeiro jogo, ou foi mesmo uma displicência do Senegal? Catarina, acho que posso começar por ti. Eu aqui acho que o Qatar mostrou um bocadinho mais de futebol do que no primeiro jogo que teve, mas isto não quer dizer que tenha mostrado finalmente futebol. Acaba por sim começar a trocar mais a bola, por começar a criar jogadas, por chegar à baliza adversária com um bocadinho mais de perigo, mas acho que não foi assim grande perigo que eles tiveram. Tiveram dois lances que podiam ter dado golo, mas não passou muito disso. Já o Senegal soube aproveitar os erros desta equipa do Qatar, que voltou a mostrar que a sua defesa continua com sérios problemas, mas aqui podemos finalmente ver um jogo um bocadinho mais equilibrado, entre aspas, porque o primeiro jogo do Qatar foi realmente um jogo péssimo, em que eles não tinham ideia nenhuma de jogo. Agora aqui já mostram qualquer coisinha a mais, mas nada por aí além. É a primeira equipa a estar fora deste Mundial e acaba por estar por do mérito mesmo deles. Acabam por estar a crescer, e acredito que esta equipa daqui a uns anos possa realmente jogar algum futebol, mas não é neste Mundial. Acho que é bom perceber que eles já conseguem jogar um bocadinho mais à bola, mas não passou muito disso. E acho que o Senegal soube aproveitar bem as oportunidades que teve, apesar de não ter sido não ter tido muitos remates à baliza. Acaba por ter aqui uma palavra que nós falámos muito nos outros vídeos, que não houve, que foi a eficácia. Acaba por ter 5 remates enquadrados com a baliza. Desses 5 remates acaba por fazer 3 golos. Portanto, acho que é um ponto positivo para esta equipa. E acaba assim o meu comentário a este jogo, porque acho que não há grande coisa a falar muito mais desta partida. Francisco, tu concordas com a Catarina e achas que este Senegal foi um bocadinho pior do que aquele Senegal que encontramos no primeiro jogo? Eu acho que sim, eu acho que este jogo é um bocadinho, parece aqueles senhores da televisão que falam de política, não percebem muito bem o que é que estou a dizer, que é este jogo tem diversos fatores que o tornam um jogo diferente daquilo que é a primeira jornada. Primeiro, eu acho que o Senegal não foi aquele Senegal que nós vimos contra os Países Baixos, não foi aquele Senegal que nós dissemos aqui que teve um resultado injusto, não foi este Senegal. Eu acho que se tivesse sido apresentado este Senegal aqui, tinha sido uma tarefa das antigas. Porque este Qatar mostrou, no entanto, e agora vamos para o outro lado, do outro lado também está uma equipa que jogou muito melhor do que aquilo que se apresentou na primeira jornada, não há dúvida. Acho que o difícil seria também jogar pior, mas apresentou-se muito bem, mostrou que tem muito futebol, não tem algum futebol, com ali algumas das suas peças aqui melhor encaixadas, mostrou mais ideias de jogo, mostrou que pelo menos existe uma ideia de jogo, existe vida futebolística ali atrás, mas muito longe deste Senegal. E viu-se isso. O Senegal não precisou de acelerar muito para marcar gols. O Qatar criou sim mais situações do que aquilo que teve com o Equador, mas acho também que o jogo foi propenso a isso, porque acho que o Senegal também é uma equipa mais ofensiva, uma equipa que quis jogar mais futebol, por isso o Qatar teve mais espaço. Viu-se quando foi uma equipa mais defensiva, e vamos falar do Equador mais à frente, o Qatar não teve sequer qualquer tipo de hipótese, e acho que aqui, apesar de ter marcado um gol, apesar de ter ficado no ar que o Qatar podia fazer alguma coisa, acho que na verdade
não houve um momento em que qualquer pessoa pensasse que o Qatar pudesse ser uma surpresa. O Qatar lá marcou um golinho, foi surpreendente para muitos, mas não entendo e não sinto que o Qatar possa ser uma equipa que esteja prestes ou que seja uma equipa que vá mostrar alguma coisa. Eu acho que o Qatar é uma seleção que está aqui, está neste campeonato do mundo, é a equipa da casa, mas acho que não apresentou assim um futebol por alguém. Melhor que o da primeira jornada foi sem dúvida, mas volto a dizer, pior era um bocadinho para lá de impossível, enfim, a menos que não jogasse todo. E depois acabou por conseguir ter alguns momentos muito bons no jogo, mas sem dúvida que não é uma seleção tão forte ou sequer que ameaçasse. A prova disso é que é a primeira seleção eliminada neste campeonato do mundo. E acho que quando temos a seleção da casa que ao segundo jogo está fora do campeonato do mundo, diz muito sobre o seu futebol e diz muito sobre o futebol das outras seleções que vão discutir uma vaga na última jornada. Por isso é preciso ter atenção aos Países Baixos que vão jogar com este Qatar, porque este Qatar pode fazer alguma coisa, pode marcar gols, já mostrou que afinal sabe marcar gols, mas também mostrou que não é preciso jogar espetacularmente bem à bola, não é preciso ser espetacularmente talentoso para lhes ganhar. No entanto, o Senegal também mostrou uma coisa, que se tivesse tido eficácia com os Países Baixos, se calhar estávamos a ver este grupo de uma forma totalmente diferente. Por isso o futebol é isto. O Qatar mostrou que tem um bocadinho mais de futebol, foi um muito melhor jogo que o de estreia do Qatar. No entanto, o Senegal justíssimo vencedor, e o Qatar, pelo menos, não passa com vergonha total neste grupo. Sim, acabo por concordar em muito daquilo que vocês disseram relativamente a este jogo. Nem vou acrescentar muito mais, porque acabam por dizer exatamente aquilo que eu iria dizer. É um bocadinho estranho, como o Francisco estava a dizer, a seleção anfitriã, a seleção da casa, logo à segunda jornada, estar eliminada de uma competição que ela mesma está a receber, porque acredito que se fosse uma competição, por exemplo, das provas eliminares, das qualificações para um Mundial, acredito muito sinceramente que este Qatar provavelmente não marcaria presença, porque acho que existiriam outras seleções que conseguiriam ocupar exatamente este lugar. Passo agora, volto a ti outra vez, Francisco. Achas que mesmo com este jogo me consegues destacar o positivo e o negativo? Eu acho que acabamos sempre por conseguir fazer uma surpresa, e aqui esforçamos, nós quase que somos formados em física quântica, por isso é que não percebemos nada de geografia, e conseguimos aqui desencantar algum tipo de destaque nestas equipas. A FIFA, como eu tinha falado na primeira jornada, é sem dúvida o destaque deste Qatar. Aqui, desta vez o coletivo ajudou um bocadinho mais, mas parece-me ser o que mais percebe futebol neste Qatar. Em relação ao pior deste Qatar é a capacidade defensiva. Uma equipa que defende pessimamente mal. Diria que todos eles pareciam todos eles, e se os colocássemos a mão de Fernando Santos, se calhar seriam titulares da seleção nacional, porque Fernando Santos gosta só que não sabe defender. Mas de resto, agora falando seriamente, é uma péssima defesa, uma defesa muito, muito porosa, muito fácil de ultrapassar, que não oferece ali grandes tipos de destaque. Em relação ao outro lado, ao Senegal, eu acho que o destaque negativo do Senegal é mesmo a forma como abordaram a forma garganeira, gosto muito desta palavra, com que abordaram alguns momentos do jogo, uma falta de capacidade. Gosto muito também deste termo de controle de tempos de jogo, ou seja, saber quando acelerar, quando travar o jogo, quando pensar o jogo. Acho que isto faltou este Qatar, faltou na primeira jornada, voltou a faltar aqui, desta vez com bastante mais eficácia, e são dos pontos positivos, mas teria que destacar, apesar de tudo, Mendy, porque apesar daquilo que eu disse, que o Qatar não ameaçou e não surpreendeu, muita dessa não surpresa fala-se porque Mendy esteve bem. A recuperação de Mendy da última jornada para esta é absolutamente incrível, e mostra que às vezes um grande guarda-redes pode falhar. É também aqui uma mostra para o nosso guarda-redes Diogo Costa, que devia olhar e perceber os erros acontecem, é ultrapassar e no jogo a seguir fazer melhor, e acho que Mendy conseguiu. Catarina, e tu o que é que nos fazes dizer do jogo? Eu aqui, pegando um bocadinho no que o Francisco acabou de dizer, também destaco o Mendy como
um aspecto positivo, porque há um lance em que ele faz uma enorme defesa que poderia dar, acho que se não estou em erro, até era o primeiro gol do Qatar, e se calhar podia também ter mudado aqui aquilo que poderia ser o resultado. Acho que é bom destacar quando os jogadores estão bem, porque se o fazemos quando estão mal, acho que também é preciso dar este destaque. Do lado do Senegal, não, do lado do Qatar, estava aí bem. Do lado do Qatar, gostaria de salientar aqui o jogador, peço desculpa que os nomes são difíceis, mas o Hassan, porque foi aquele que ao lado do Afifi foi um dos jogadores que teve mais remates neste Senegal, portanto um jogador que estava a tentar também mexer ali à frente com a parte mais ofensiva desta equipa. E há um nome que não me sai da cabeça, que é a Fifi, que me parece ser o jogador mais desta equipa e que poderá dar um bocadinho de contributo àquele que é o futebol praticado por esta equipa. Do lado do Senegal, acabo por concordar com o Francisco quando ele diz que a parte negativa deste Senegal é controlar os tempos de jogo. Eles acabam por sofrer o golo numa fase mais adormecida deles, que eles pareciam que estavam um bocadinho desorganizados. Apesar de também querer salientar essa organização que eles têm em 70% do jogo, houve ali umas certas partes em que eles se notaram que estavam um bocadinho mais em baixo, digamos, psicologicamente, porque pareciam que estavam um bocadinho desconectados, depois lá voltaram, fazem os 2 golos e conseguem resolver assim uma partida que poderia ter sido diferente. Não por qualidade do Qatar, mas por o Senegal ali numa certa parte do jogo ter desligado. Sim, eu acabo por ir um bocadinho atrás daquilo que vocês disseram exatamente. A FIFA acho que também esteve, do lado do Qatar esteve muito bem. E depois da parte negativa, lá está, é como vocês também já disseram e também foi dito no jogo anterior, que infelizmente se manteve neste jogo, foi a falta de um bocadinho de equipa para conseguir levar o jogo à frente. Relativamente ao Senegal, foi como ambos disseram também, relativamente ao ponto positivo de Mendy, que esteve também bastante bem na baliza do Senegal. E a parte negativa é mesmo, apesar de ter marcado os 3 golos, se calhar estar um bocadinho mais presente no jogo, porque até poderia ter dado um bocadinho de mais golos à seleção do Qatar, ou pelo menos não sofrer exatamente aquele golo único que surgiu no jogo da seleção do Qatar, obviamente. Passando agora para o segundo jogo deste grupo, vamos falar de Países Baixos, Equador, que terminou no empate a uma bola, e os golos foram marcados, logo um golo muito cedo por Gakpo dos Países Baixos aos 6 minutos. Éner Valencia também marcou mais uma vez ambos os marcadores dos jogos anteriores. Marcou então o golo do empate aos 49 minutos. Francisco, acho que posso voltar a começar por ti e perguntar-te se este empate neste jogo foi uma partida mais adormecida do país europeu, ou este Equador mostrou um bocadinho mais contra esta laranja meia mecânica? Eu acho que esta laranja precisa urgentemente ir ao mecânico, porque está grave, está muito grave. Não está a jogar nada. Lembro-me quando nós dissemos aqui, nós acho que na nossa previsão falámos disso, que era a Holanda, os Países Baixos têm algum tipo de obrigação de passar este grupo em primeiro lugar, e eu continuo a achar que o têm, mas nós dissemos que temos que ter atenção que não é aqueles Países Baixos, daquela laranja mecânica que atropelava a Europa e o mundo e encantava no futebol. É uma seleção que joga muito pior futebol e viu-se isso mais uma vez. A Holanda é daquelas grandes seleções que tem que começar a pôr a cabeça no sítio de uma vez por todas e jogar à bola, porque isto que está a acontecer está a correr bem. Ganharam ao Senegal, todos nós sabemos, com a sorte dos 2 golos, tiveram aqui com a chamada sorte do jogo, foram mais uma vez competentes neste jogo no quesito de marcar golos, mas não foram melhores que o Equador. O Equador podia ter ganho este jogo. Quem viu este jogo e visse uma vitória do Equador não se espantava. O Equador, eu arrisco a dizer, foi a melhor seleção que esta Holanda e que estes Países Baixos, e mais uma vez veio provar aquilo que nós também falámos na primeira jornada, que o Equador não goleou o Qatar porque não quis. E o Equador defende bem, é uma equipe que defende espetacularmente bem, a verdade seja dita, mas que também ataca e também tem capacidade de atacar.
empatou o jogo. Eu acho que se o Equador, e volto a repetir isso, se o Equador tivesse ganho, não era uma surpresa. Os Países Baixos têm que acordar para a vida, vão jogar com o Qatar, ou seja, há uma grande probabilidade de conseguirem passar este grupo. O Equador vai jogar depois a outra vaga, por assim dizer, com o Senegal, mas acho que tem que acordar para a vida estes Países Baixos. Não me parece, no entanto, que vão ter problemas com o Qatar, mas passando à próxima fase, eles vão apanhar quem vier do outro grupo, que é um grupo que está bem quentinho, e vão ter muitos mais problemas, porque é muito giro olharmos assim, mas uma seleção que normalmente entra como uma seleção holandesa, Tonga, então pode ter problemas, e já vimos aqui, já vimos em diversos mundiais, seleções grandes que jogam jogos descontraídos porque pensam que vão jogar o jogo de classificação com a seleção mais fraca e passam. O que é que acontece? Vão para casa mais cedo. Eu acho que a Holanda tem que acordar para a vida, a Holanda tem que ter olho e a Holanda tem que começar a jogar futebol. Se não o fizer, corre sérios riscos e corre graves riscos de não passar, se bem que acho que é muito difícil a Holanda não passar, sinceramente, mas tem que começar a ter atenção, porque não pode jogar tão mal. E a Holanda está a jogar factualmente mal. Tem jogadores com grande qualidade, é competente, mas não é uma seleção a jogar bem à bola. Eu acho que, sinceramente, se juntássemos... olhamos, a Holanda não tem uma geração espetacular, tem muitos grandes jogadores, mas não tem uma geração daquela laranja mecânica ou laranja variada, que é o que neste momento estão, mas tem que começar a jogar muito mais futebol do que tem jogado, porque senão prevejo um futuro sombrio nesta competição para os países. Catarina, estes Países Baixos, com o pouco futebol que andam a praticar, achas que podem acabar por ser surpreendidos por um Qatar na última jornada? Achas que o Equador também se conseguirá segurar frente ao Senegal e garantir a passagem? Eu acho que infelizmente os Países Baixos não vão ter essa surpresa pelo pouco futebol que o Qatar está a praticar, portanto acho que eles vão passar, porque já conseguiram passar as duas equipas que lhe conseguiam fazer frente, que foi o Senegal, que consegue ganhar um bocadinho por acaso, com aqueles 2 golos na parte final do jogo, e neste jogo acho que os deuses do futebol estiveram do lado dos Países Baixos, porque ele de todo merecia levar a vitória neste jogo. Os Países Baixos começam surpreendentemente a marcar aos 6 minutos, a qual nós podíamos prever que seria um grande jogo, com muitos golos, mas não passou disso. Estes números que eu vou acabar de dizer são surpreendentes, porque nem parece que estamos a falar dos Países Baixos, mas eles têm 2 remates à baliza. Desses 2 remates, um apenas é direcionado à baliza, tem 2 remates, um deles direcionado à baliza e nesse um remate fazem golo. Portanto, eficácia é a 100%, mas com números que são lastimáveis, nem parece sequer estamos a falar dos Países Baixos, seria mais à espera disto, uma equipa como o Equador que... Desculpa, Catarina, estás a falar da estatística, a estatística pode não, desculpa te interromper, mas a estatística pode não dizer tudo e não explicar um jogo, mas fala muito. Sim, claro que depois, analisando o jogo, podemos ver se realmente a equipa jogou para estes remates, mas acho que neste caso, acho que espelha muito um bocadinho que foi o jogo dos Países Baixos. Eles entraram, marcaram e relaxaram. Pensaram que o jogo já estaria resolvido com este primeiro jogo. E felizmente do outro lado tínhamos uma equipa com grandes jogadores que fizeram um belíssimo jogo. Acho que mereciam e deviam ter levado esta vitória. Mais uma vez, Valência chega aqui, impõe-se e diz: eu estou aqui e vim aqui para jogar futebol. Acho que é um dos destaques desta equipa. E está a fazer mesmo por isso. Quando nós falamos de equipas com grandes nomes, em que as suas estrelas não se evidenciam, ponham os olhos neste menino, porque este menino está aqui para fazer jogar. Infelizmente, Valência sai lesionada e esperemos que esteja preparado para o próximo jogo, porque acho que este Equador vive um bocadinho dele. Vive um bocadinho daquilo que ele dá ao jogo, daquilo que ele entrega, e acho que, respondendo à tua segunda parte da questão, se Valência estiver apto para o último jogo, não sei se não vamos ter aqui uma grande surpresa e em vez de passar o Senegal, passa este Equador, que ao que parece teve uma primeira jornada com o Qatar em que nós não conseguimos perceber se foi
mais mérito do Equador ou de mérito do Qatar por tão pouco futebol, mas jogando com estes Países Baixos percebemos que o Equador tem realmente qualidade e merece e bem estar neste Mundial. Portanto, o Senegal que não vá pensar como nós que este Equador tinha vindo passear as camisolas porque assim vai perder o jogo. E acho que é aquilo que eu acho desta partida. O Equador merecia e devia ter ganho, 100%. Sim, eu acabo por achar exatamente o mesmo que vocês, aquele problema defensivo dos Países Baixos que até o Francisco mencionou na análise do primeiro jogo dos Países Baixos, acaba também por se evidenciar um bocadinho aqui e também um pouco processo organizativo, de ataque, de defesa, de jogo, exatamente, acaba por estar um bocadinho abaixo daqueles Países Baixos que, lá está, ou como o Francisco disse, nós nunca tivemos um Países Baixos histórico que nós nos lembramos apenas das figuras que apareceram nesta seleção, em diferentes eras, obviamente, mas acaba por ser um bocadinho surpresa a tal seleção que nós demos como garantida o primeiro lugar, acaba por estar um bocadinho na corda bamba, porque é assim, apesar do Qatar estar a ter, se calhar, umas exibições um bocadinho fracas e para aí além do que é preciso estar no Mundial, não deixa de ser também caricato nós termos outro tipo de seleções que achávamos exatamente a mesma coisa, que não iriam dar nada neste Mundial, a surpreender e a ganhar a outras equipas. Portanto, não seria surpresa de todo se um Qatar acabasse por ganhar, nem que fosse por 1-0 aos Países Baixos. Não é coisa que eu acredito que vai acontecer, mas não seria surpresa nenhuma. E aqui, relativamente ao Equador, estou de acordo com a Catarina, acaba por caso o Ener Valencia recupere a tempo do próximo jogo, acaba por, se calhar, por ser surpreendente este Equador acabar por passar à próxima fase já na segunda jornada ou até mesmo na terceira, que também não haverá mais, não é? Mas acaba por ser interessante se este Equador passar, porque lá está, vai depois contra as nossas previsões relativamente às equipas que acabariam por passar. E agora, Catarina, também vou começar já por ti. Neste jogo meio a seco por parte dos Países Baixos, consegues destacar alguém positivo e alguém negativo? Sei que do Equador provavelmente é positivo vais destacar, mas dos Países Baixos, consegues fazer esse exercício? Acho que aqui dos Países Baixos a única pessoa que eu posso destacar é mesmo o Rapto pelo golo, por esta entrada mais forte dos Países Baixos, culminou no seu golo, e acho que é o único destaque positivo que eu tenho para colocar nesta equipa. Tirando este jogador que acaba por fazer o golo aos 6 minutos, acho que não houve assim muito mais de positivo a falar nesta equipa. Agora, de destaque negativo, vou colocar mesmo a equipa toda. Eles pareciam que não queriam estar ali e não queriam jogar. E após os 6 minutos, parece que adormeceram e que ficaram muito aquém daquilo que nós esperávamos desta equipa, porque efetivamente tem jogadores com um bom nome no mundo do futebol e parece que é fácil jogar contra esta equipa. Apesar do Senegal ter perdido por 2-0, o resultado acaba muito por enganar, porque esta equipa, apesar de ter ali um ou outro lance que demonstra um bocadinho mais de futebol, acho que é mau nós chamarmos de laranja mecânica, porque acho que eles são só laranja amarelado, como o Francisco diz, e a mecânica deixaram mesmo para outras equipas, porque para eles certo não é. Já do lado do Equador, eles facilitam-me aqui um bocadinho o trabalho, porque destaques não me faltam. Eu tenho o Valência como o grande destaque desta equipa, mas a par com ele, Estupinhã está a fazer excelentes jogos, está a ser muito construtivo e a mexer muito com o jogo, e também Gonçalo Plata, que faz um remate com um enorme pontaria. Acho que é de ser jogador do Sporting e ter uma relação grande com os postes que realmente também surge aqui como um ponto positivo. Já do lado negativo, acho que mesmo foi aquele início de partida por parte do Equador. Se calhar não estavam à espera daquele golo, mas acho que não há muito de negativo a dizer. Uma equipa consegue responder bem a um golo sofrido, muito
no início da partida, mas acabam por se saber superar. Só faltou mesmo aqui esta eficácia, porque eles até têm bastantes remates, ao contrário dos Países Baixos, acabam por ter 15 remates, apesar de não serem enquadrados com a baliza, mas são sempre 15 remates, portanto assumimos que só pela estatística demonstra que eles estiveram perto da equipa adversária. Das duas, uma, ou eles apenas remataram para a estatística, ou então é porque estiveram mesmo em cima do jogo, como se costuma dizer. Francisco, e quanto a ti, quais são os teus destaques para este jogo? Eu acho que a Catarina falou muito bem. O golpe o principal destaque, acima de tudo, pelo gol da seleção dos Países Baixos. Acho que o Frank de Jong também está muito bem aqui no jogo e também acaba por ser um ponto positivo nesta equipa muito mazinha da Holanda, dos Países Baixos. Desculpa, não me habituo a chamar de Países Baixos. Os Países Baixos aqui é um dos exemplos desta fraqueza. Esta defesa dos Países Baixos, comandada por Van Dijk, enfim, continuo a dizer o que eu já disse. Eu acho que ele é bastante limitado, mas enfim, vamos lá ver até onde vai acontecer. E volto a dizer uma coisa, e volto a dizer aqui, é isto que a Catarina disse: esta equipa toda jogou de forma vergonhosa. É vergonhoso uma seleção com esta qualidade, é vergonhoso uma seleção com esta qualidade não jogar assim. E atenção, quando nós falamos de jogar assim e falta de jogar, não é uma seleção que demonstra ter pouca qualidade, é uma seleção que demonstra não ter vontade nenhuma. Isto aqui torna-se muito mais grave do que a qualidade, porque a qualidade, coitadinhos, não sabem mais e o pessoal percebe isso e pronto, mas não ter vontade, não ter capacidade, não querer como estes Países Baixos não querem, é grave, é muito grave. Posto isto, passando para o positivo deste Equador, eu falei na primeira jornada, que falei de Caicedo, porque isso aí tal, o Valência teve bem, mas não nos entusiasmemos tanto, e olha, toma mais um golinho, um grande jogo. Eu espero bem que ele, entretanto, antes de sair do estádio, tenha devolvido o Timber à comitiva holandesa, à comitiva dos Países Baixos, porque ele meteu no bolso dos anos, e espero que no final tenha lá devolvido o homem, porque senão ia ser muito chato. Ele ia com a comitiva do Equador no bolso do Valência. Espero que ele recupere para o jogo e que apareça, porque ia ser muito engraçado ver este Equador a fazer aqui uma coisa marota. E atenção, porque se este Equador passar, eu acho que poderá haver aqui uma coisa muito mais marota que este Equador vá fazer. Começo aqui a ter esperanças que este Equador seja os novos Camarões. Passando para o aspecto negativo deste Equador, eu acho que é muito difícil ter um, mas acho que vou ter que dizer, vai parecer que eu ando a perseguir o rapaz, mas eu não ando a perseguir, eu ainda não consegui ver nada dele, que é o Sarmiento. O homem entra, eu acho que ele entra e é um amento, mas é porque eu acho que ele está sempre perdido em campo, a bola será sempre perdida quando ele vai para os pés, e por isso eu acho que é sem dúvida o ponto negativo desta seleção do Equador. Sim, eu acabo por concordar convosco. Valência vem provar exatamente que não é preciso sair-se lesionado sem ter feito um grande jogo, basta a dar exemplo a outros jogadores que lhes aconteceu, não fizeram um jogo, apesar de se terem lesionado e não fizeram um grande jogo, portanto é possível fazer um grande jogo e sair-se lesionado. Infelizmente, sair lesionado não é que eu quero que os jogadores façam bons jogos e saiam lesionados, não é isso que eu quero dizer, mas é possível fazer-se então um bom jogo e acabar por ser lesionado. É claro que vou concordar com vocês que acaba por ser o destaque positivo deste Equador, tal como o Gakpo dos Países Baixos, apesar de por ter marcado também no último jogo, se mostrou bastante presente no jogo, neste também, não só através do gol, mas noutros momentos, nos poucos, acaba também por ser a figura de mais destaque dos Países Baixos, e a nível negativo acaba por pegar, pela parte dos Países Baixos, acaba por pegar no que vocês dois disseram, que esta Holanda acaba por ser, lá está, mudou de nome porque também mudou de qualidade, provavelmente, o nome do país. Acaba por ser um bocadinho estranho e sem sabor ver estes Países Baixos jogar, porque parece que não têm vontade de estar no Qatar. Eu também não tenho vontade de ver os jogos do Mundial no Qatar,
Não é que não tenha jogos, não vontade de ver os jogos, mas não tenho vontade de os ver no Qatar. Mas lá está, os Países Baixos parece que ainda ficaram aqui pela Europa, ainda não chegaram lá, se calhar já estão a preparar a viagem mais cedo para regressar a casa, se tudo correr mal, mas vamos ver o que vai ser daqui para a frente. A nível de negativo no Equador, eu também não consigo ver assim uma coisa muito por aí além de mau. É uma seleção que está a surpreender pé ante pé, que nos está a surpreender exatamente a nós, que na nossa previsão acabamos por pensar que não iria ser uma seleção tão grande e tão poderosa, e lá está, mais uma que nos está a calar, mais uma que nós não estamos a conseguir prever, e vamos lá ver o que é que este Equador vai fazer daqui para a frente. Passando agora para o grupo B, vamos começar com o jogo País de Gales-Irão, o País de Gales que está também a surpreender imenso o mundo do futebol. O Irão acabou por vencer o jogo frente ao País de Gales por 2-0. Os gols foram marcados já para além do tempo regulamentar, foram marcados no tempo de compensação por Cheshmi aos 90+8, peço desculpa se disser estes nomes errados, e por Rezaien aos 90+11. Francisco, achas que Carlos Queiroz nos ouviu e preparou um jogo melhor? E já agora pergunto também se achas que o resultado foi justo? Eu vou começar pela segunda parte, porque eu ainda estou muito calmo. O resultado foi justo. O Irão mereceu ganhar, porque este País de Gales não joga nada e devia estar fora do Mundial. Resumido o que eu acho do jogo. Eu acho que Carlos Queiroz preparou a melhor equipa. Eu acho que este Irão joga a Carlos Queiroz. Eu lembro-me do Mundial 2018 em que houve um Portugal-Irão, que aquilo foi uma pancadaria dentro de campo e o árbitro foi igual a este. Parecia que era um árbitro UFC, porque mostrar cartões e assinalar a falta está quieto. Este Irão, desta vez, começou a jogar a Carlos Queiroz, que é aquele joguinho que joga troço. Tem algum futebol, atenção, este Irão tem algum futebol, até tem bastante futebol, com diversos jogadores entre eles Taremi, mas de resto, dá pau, joga no gentil, joga a Carlos Queiroz. E é isto que se pode dizer sobre este Irão. Eu sei, eu percebo e sou sensível, quer dizer, eu não sou tão sensível à história, à superação desta seleção iraniana por causa daquilo que está a acontecer no seu país, apesar de eu perceber e ser sensível aos protestos. Lógico que toda a gente aqui, acho que nós os três somos sensíveis aos protestos, e acho que já lá vamos, mas é muito mais que isto. Porque vamos ver, as declarações de Carlos Queiroz não são declarações de quem está muito interessado nesses protestos, e a verdade é esta. E o Carlos Queiroz tem feito é fugir com o rabo à seringa, de uma forma com bastante mestria. Eu sei que se calhar é um bom homem de balneário, os jogadores gostam muito dele, e atiram no ao ar, e é muito simpatia, e isso tudo, mas todos nós conhecemos como é que é a relação de Carlos Queiroz com os jogadores, e principalmente quando a coisa não começa a correr bem, como vimos como aconteceu com Portugal. Eu disse isto e volto a dizer, eu tenho muita dificuldade em achar que este Irão, aliás, eu fui uma das pessoas que apostou neste Irão, e eu acho que este Irão tem capacidade para passar à próxima fase, mas não é porque joga espetacularmente bem à bola, é porque tem jogadores com talento que fazem com que este Irão consiga fazer coisas interessantes. Porque olhando para o selecionador, é um selecionador que não vai mais que isto. Ele é um Simeone com ainda menos capacidade. Enfim, é isto. É porrada, é troço, é aparecer na conferência de imprensa de peito feito, porque de resto, capacidade futebolística, zero. Mas ele ganhou. Pois, está bem. Eu digo-vos uma coisa, que é que vai surpreender. O José Peseiro também já ganhou cena. Por isso, não podemos muito bem andar assim. Este Irão joga a Carlos Queiroz e é a melhor e pior coisa que se pode dizer a este Irão. Em relação ao País de Gales, não joguei o último jogo, ganhem vergonha e vão para casa. É uma seleção perdida, fraca, com nenhuma ideia de jogo. Eu às vezes penso que o Carlos Queiroz está a treinar o País de Gales, mas no entanto não. É uma equipa que sem ideia de jogo, sem fio de jogo, que joga sem vontade, que está ali meia perdida. Havia alguém no Twitter que dizia, com razão, parece uma equipa do Championship. Eu diria mais, eles parecem uma equipa dos distritais. Eu acho que nós juntávamos, encontrávamos mais uns quantos manos e manas aí na rua e dávamos uma tarefa a este País de Gales. O desaparecido, Ramsey. Ninguém sabe muito bem onde é que ele está. O futebol do País de Gales inexistente, e por isso acho que este País de Gales e bem para o futebol, esperemos que seja eliminado. A meu gosto pessoal, gostaria que o Irão também fosse para casa. Sou sensível
àquilo que neste momento o povo iraniano está a passar e àquilo que esta seleção de certa forma representa, mas o meu histórico do conhecimento de Carlos Queiroz e pessoas que admiram Carlos Queiroz, o meu debate com eles, não é? Principalmente pessoas que admiram Carlos Queiroz, porque nunca foi com o Carlos Queiroz, também tem grande interesse nisso, mas não é bem, não é lá muito positivo, por isso eu espero que, enfim, o Irão provavelmente vai conseguir passar, esperemos nós, porque o jogo vai ser decidido e vai ser um jogo bastante interessante de acompanhar, mas a verdade é que com duas seleções, uma que devia apresentar futebol e não apresenta futebol nenhuma, outra que apresenta futebol principalmente devido às suas personalidades individuais, acabou por ganhar a seleção que conseguiu marcar gols e que até mereceu. Catarina, espero que não estou menos agressivo agora, mais perto do final. Peço desculpa pela agressividade, mas ainda não acabo. Achas que este resultado também, faço a mesma pergunta, achas que este resultado foi justo? Achas que também o Irão acabou por jogar um bocadinho mais agressivo até o ponto de realizar mais faltas? E já agora também aproveito e faço a pergunta, depois se o Francisco quiser responder também está à vontade. Achas que o cartão vermelho acabou por ser bem mostrado ao guarda-redes? Vou deixar essa pergunta para o fim, porque sei que o Francisco vai dizer aqui uma opinião diferente da minha, portanto acho que vai ser interessante deixá-la para o fim. Falando um bocadinho acerca deste jogo, acho que tinha a dizer Taremi, falando mais um bocadinho Taremi e mais um bocadinho Taremi. Eu acho que nesta equipa... Espera aí, ainda havia aquele Taremi. Pois, esqueci-me desse Taremi. Eu acho que esta equipa resume-se muito ao Taremi, à entrega que ele tem dentro de campo e ao querer dele. E o Irão resume-se muito àquilo que o Taremi consegue ou não consegue fazer da parte ofensiva da equipa, porque o Irão ofensivamente não é um especialista, nem tem jogadores para poder ameaçar grandes equipas e viu-se isto contra um país de Gales que não sei o que é que se passa, porque efetivamente esta equipa não é o país de Gales. Eu acho que quando eles estavam a vir de avião, de certeza que houve ali uma passagem qualquer secreta em que os jogadores foram substituídos por robôs, porque, como nós sabemos, os robôs não pensam e é o que esta equipa parece. De jogadores sem ideias, sem futebol, e que até um Irão que à primeira jornada parecia-nos que estava enterrado, entre aspas, ok? Parece que chega aqui e dá 2-0 ao país de Gales como se fosse normal. Claro que podemos dizer que estes 2 golos surgem na fase final do jogo, depois de um cartão vermelho, e que fica tudo mais facilitado quando jogas contra uma equipa que está com -1, mas acho que não foi este cartão de vermelho que faz com que o Irão vença o jogo. Para mim o Irão deveria ter ganho o jogo antes destes 90 minutos. E portanto, apesar do jogo equilibrado entre estas duas equipas, o Irão começa um bocadinho mais bem organizado do que na última partida, com uma estratégia. O Francisco fala do Carlos Queiroz, mas acho que ele conseguiu montar uma estratégia um bocadinho melhor do que frente à Inglaterra e acaba por... Quando a Inglaterra não deu pau, aqui deu. Exato, se calhar foi esse fator que consegue trazer a vitória para o Irão, porque no jogo contra a Inglaterra eles estavam muito, muito perdidos em campo. E apesar de não achar que o jogo foi decidido pela expulsão, acho que desbloqueou sim o resultado. Acho que foi mais fácil para o Irão marcar após a expulsão. Agora, falando desse cartão vermelho, eu acho que para mim era vermelho, porque apesar de ele lhe ter tocado apenas com o joelho, acho que a forma como ele se faz ao lance é de pôr em causa a integridade física do jogador. Pode ser um bocadinho controverso, há pessoas aqui que têm outra opinião, mas na minha opinião acho mesmo que é vermelho direto. Não pelo o choque, mas pela intenção que ele tem de acertar no jogador. E como o Taremi ia para a baliza, podia dar um lance muito mais perigo, sendo supostamente o árbitro, o guarda-redes, o último homem. Acho que este vermelho é bem assinalado. Francisco, eu tenho agora a oportunidade de debateres o teu ponto de vista. Mas não batas a mim, ok?
Eu percebo que. Não, eu não sou treinado pelo Carlos Queiroz. Eu percebo aquilo que a Catarina disse. Em relação a ele e para a baliza, acho que, por exemplo, o lance da primeira mão, da primeira jornada, aliás, do Qatar é muito mais vermelho. O Taremi não tem a bola controlada. Provavelmente conseguiria controlar a bola, provavelmente, mas ele não tem a bola controlada. Eu percebo a questão. Atenção, eu acho que não é vermelho, mas não acho que é um escândalo, um assalto, depende este senhor árbitro. Eu acho que este senhor árbitro devia ser preso por tudo o que apitou antes, não por causa deste lance específico. Não acho que seja um lance tão óbvio e claro para ser chamado o VAR. Isso é importante termos noção, porque isto é um vermelho mostrado pelo VAR. Por isso o VAR considera que este lance é claro e óbvio. Quando o lance da primeira jornada do penalti do Equador contra o Qatar não foi chamado, no lance ainda nesse lance, o lance que provoca a lesão do Valência é um pisão, uma entrada de pitons no joelho. O árbitro não chamou o VAR não chamou o árbitro para o vermelho. Em outros lances que nós já discutimos aqui, também há lance para vermelho. No jogo de Portugal houve aquele lance para vermelho e o VAR não chamou. E depois há vermelho neste lance. Este lance, para mim, tendo em conta aquilo que tem sido a arbitragem até agora, não é para vermelho. E tendo em conta aquilo que eu acho que não é para vermelho, eu acho que o guarda-redes tenta jogar a bola, o guarda-redes bem lançado faz aquele movimento e não consegue parar. Eu, árbitro, não dava vermelho naquele lance, dava amarelo. Acho que o amarelo é mais do que justo e do que aceitável. Percebo o vermelho, não acho que é uma coisa completamente horrorosa. Acho, se calhar, que tem que se começar a pensar no VAR, porque o VAR intervém neste lance entendendo que é claro ou não entende que é claro, porque se o VAR entende que é um lance claro para vermelho, enfim, há muitos lances neste Mundial que o VAR já devia ter intervido, para mim, bem mais claros que isto. O nosso querido João Félix levou uma cabeçada que deu direito ao jogador adversário apenas um amarelo, portanto, acho que isto... Pior, nem amarelo levou, ele tinha o amarelo antes. Ai, tinha? Pareceu-me que nessa jogada ele já levou amarelo. Não, quem levou o amarelo foi o João Félix. Não, acho que não levou. Não. Mas alguém levou o amarelo nessa jogada. Não, foi depois isso é depois. É num lance dividido depois mais à frente, lá numa discussão mais à frente que eu mostro. Nesse lance nem amarelo mostrou, lá está. Cansadas de não dar amarelo, é para não dar vermelho, isto dá, enfim, eu já não percebo nada da arbitragem. Só sei que isso de árbitros fez-me sentir falta dos árbitros portugueses, o que é grave, muito grave. Sim, eu aqui acabo por concordar um bocadinho com o Francisco. Já houve lances aí muito mais perigosos em que viram amarelo ou nem viram cartão nenhum. Eu aqui percebo o cartão amarelo a roçar o vermelho e aceito o cartão vermelho, obviamente, só não acho que seja correto, porque não foi uma entrada assim tão perigosa como aquilo que parece ser. Eu acho que, lá está, o movimento vão dois corpos a correr em direção à bola, dois em direção opostas, é claro que quando vão chocar, se vão magoar, e nenhum dos dois pode parar a meio do seu movimento. Portanto, é um bocado impossível. É claro que o guarda-redes entrou bastante mal naquele lance, mas acho que o amarelo seria o mais justificado. Relativamente ao restante do jogo, a análise do jogo não vou ser tão agressivo como o Francisco, mas eu acho que lá está, o Irão foi um bocadinho, como se costuma dizer na gíria, porquinho a jogar, e acho que lá está, o Irão, uma vez mais falando na arbitragem, poderia ter se calhar visto mais cartões amarelos, porque houve ali um lance em que foi uma joelhada, penso que uma joelhada, um pé exatamente no joelho de um jogador em que poderia ter visto amarelo e nem isso mostrou. Portanto, aqui mais uma dúvida relativamente à arbitragem, principalmente deste jogo. Relativamente ao resto, ao resultado, é exatamente isso. O Irão acaba por merecer ganhar porque esteve em cima do jogo o tempo regulamentar todo, e acaba por marcar 2 golos tardios que vêm demonstrar exatamente como o Francisco dizia, que este país de Gales deve voltar já para casa e nem jogar o último jogo porque está muito desaparecido neste campeonato do mundo. Este não é o país de Gales que nós, por exemplo, encontramos no campeonato da Europa em 2016, portanto não sei o que é que se passou de lá para cá em que este país de Gales está muito mal. Dito isto, acabo por me virar agora para vocês novamente para perguntar os destaques do pior e do melhor. Catarina, acho que posso começar por ti. Claramente que o meu destaque positivo do lado do Irão é mesmo para Taremi.
Acho que é o jogador mais desta equipa. Acho que é o que consegue desbloquear resultados e o que consegue fazer com que a equipa pareça que joga bem ofensivamente. Acho que trabalha muito para a equipa e acho que o meu destaque positivo vai mesmo para ele. Do lado negativo, acho que passa muito pela pouca qualidade que esta equipa tem. Acho que é, como se costuma dizer, é estarem mais 10 e estes 10 não conseguem valer por um. Poucos são aqueles que realmente sabem jogar futebol e, como vocês disseram bem, foi muito à base do jogo físico que eles conseguem levar este jogo para o resultado que temos. Do lado do país de Gales, os meus destaques negativos vai para o guarda-redes, claramente levando o vermelho, e os golos surgindo após este vermelho está ligado inteiramente a este resultado. E também Bale, pouco vimos ou nada de Gareth Bale outra vez, acaba por passar muito ao lado deste jogo, e acho que o meu destaque negativo também vai para ele. Do lado positivo, meto Joé Rondon, porque é o jogador que consegue ter mais roubos de bola, é o jogador que defensivamente conseguiu impor um bocadinho mais sobre este Irão, mas acho que não há muito positivo neste país de Gales. Francisco. Rapidamente aqui, muito rápido, melhor do país de Gales tem muita dificuldade em encontrar alguém. Vou pôr o Roland só mesmo por causa daquilo que a Catarina disse. Pior do país de Gales, Ramsey vai à cabeça juntamente com a equipa toda. Eu vou ser super conciso nisto, porque o melhor do Irão, já falámos disso e a Catarina explicou perfeitamente, a Meditaremi. O pior do Irão, para mim, é o jogo demasiado agressivo desta equipa iraniana. Mas há uma coisa que eu gostava de falar aqui, que é muito maior do que aquilo que nós vimos falar aqui, muito maior do que o negativismo em relação ao futebol. Que é uma coisa que aconteceu neste jogo, na bancada, que foi uma adepta iraniana que foi expulsa do estádio, uma adepta acompanhada por um homem, foram expulsos do estádio após exibirem uma bandeira e uma camisola com o nome de Mahsa Amini, a jovem iraniana que morreu às mãos da polícia da moralidade por se vestir de algo que é considerado para eles inadequado, e que foi morta por esta polícia depois de ter sido espancada, segundo tudo o que os indícios mostram, e que deu início a estas manifestações que tanto têm comovido o povo em torno da seleção iraniana, o mundo em torno da seleção iraniana e do problema que se vive no Irão. E acho que isto é uma prova que este Mundial é uma vergonha. Isto, mais uma vez, falamos aqui. Nós estamos aqui, falamos dos jogos, divertimos, fazemos piadas, ainda bem que assim é. Mas o que se está a passar fora disto, já houve um jornalista que foi proibido de fazer uma reportagem porque tinha uma abraçadeira com a bandeira LGBTQIA+, e o Rodrigues Carvalho falou muito melhor disso que eu, por isso vão lá falar, ver o que é que ele disse sobre isto. Mas este caso desta jovem iraniana desta mulher iraniana que é expulsa do estádio e que vê principalmente a bandeira confiscada por causa daquilo, é uma vergonha, e a FIFA devia se envergonhar com isto. A FIFA devia agir e a FIFA devia perceber que o futebol é tudo para todos, e ali não se trata de uma manifestação política, nem sequer uma manifestação política contra o Qatar, por isso a polícia do Qatar tinha que estar bem caladinha. Já, mesmo que fosse, tinha que estar bem caladinha, porque é assim que se funciona e que se vive num mundo civilizado. Mas é uma vergonha o que se passou e o que se continua a passar neste Mundial, extra-campo, extra-futebol. Se a FIFA diz que o futebol é de todos e para todos, igualdade, e vamos ser todos amigos e vamos todos ver futebol, a FIFA tem que permitir, tem que autorizar que isto aconteça e tem que se orgulhar que isto aconteça dentro dos seus estádios, porque quer dizer que quem faz o futebol servir verdadeiramente, que são os adeptos, estão preocupados e veem o mundo. Há coisas mais importantes que o futebol e esta é uma delas. Eu acho que este é o ponto negativo de todos estes jogos, de todas estas jornadas e tudo. É o que tem acontecido fora de campo e o que aconteceu mais uma vez naquele estádio. E acho, sinceramente, que devia envergonhar muita gente o facto disto continuar a acontecer, reiteradamente a acontecer, e acho que depois deste Mundial, o seu presidente da FIFA devia ganhar uma vergonha na cara e dizer: tenho o meu lugar à disposição, venha outra pessoa para aqui, porque a forma como a FIFA está a gerir este Mundial não se trata de uma instituição que tem medo de causar problemas com um Estado que está a sediar o Mundial. Não, trata-se de uma instituição que está com cobardia, porque apenas vê o dinheiro à frente e cachim entra, e é isso que interessa. E mais uma vez, os adeptos não interessam,
e mais uma vez aquilo que todos nos devia unir, que é os direitos humanos, mais uma vez são deixados de lado de forma vergonhosa. Uma manifestação pacífica, uma manifestação bonita, que é bloqueada porque ai tal magoa muitos senhores que metem o dinheiro aqui. E se calhar devíamos pensar nisto e continuar a olhar para este Mundial que é assim. O futebol, mas sempre atentos ao que se passa fora do futebol. É uma vergonha para todos nós que vemos futebol, para quem não gosta, para todo o ser humano com o mínimo de ciência. Este Mundial é uma vergonha. Francisco, sempre a falar bem com palavras bonitas. Catarina, não sei se estás como eu e se estás com medo de querer estragar alguma coisa, não sei se queres acrescentavas alguma coisa em relação a isso. Eu acho que coisas bonitas não se mexem e acho que ficamos bem com aquilo que o Francisco acabou de falar, porque falou bem e os pontos certos deste tema. É um caso infeliz e que acho que esta expressão que o Francisco agora deu, este discurso que o Francisco agora deu, devia ser emoldurado e deveria estar disposto exatamente à entrada do Qatar e mesmo até lá dentro para que todos pudessem ouvir. Depois deste momento mais sério, vamos voltar ao normal. Só nos falta falar exatamente de um jogo do grupo B. Vamos falar do Inglaterra-Estados Unidos, que terminou por 0-0. E Catarina, começo por te perguntar a ti, os norte-americanos achas que continuam a surpreender? Vamos conseguir ver esta seleção dos Estados Unidos nos oitavos? Eu acho que estes Estados Unidos realmente vieram para surpreender, porque à partida eu não achava que estes Estados Unidos conseguissem fazer tão bons jogos no que conta à sua qualidade, mas eles parece que quiseram vir demonstrar que não são qualquer uns e que têm aqui a sua palavra a dizer. Inglaterra, que no primeiro jogo tem uma goleada frente ao Irão de 6-2, deixou muito a desejar neste segundo jogo, porque realmente nós achávamos que não digo passar fácil por estes Estados Unidos, mas que realmente iam ganhar na mesma porque têm qualidade para isso. Então estes Estados Unidos voltam a mostrar o bom futebol e que têm qualidade para estar neste Mundial. Já a Inglaterra não estava muito inspirada, teve poucas oportunidades e temos então mais um nulo neste Mundial. Acho que este jogo dos Estados Unidos se deve um bocadinho àquela parte emocional em que os jogadores chegam a uma certa altura do jogo, como não conseguem marcar, começam a entrar um bocadinho em pressão, porque não conseguem efetivamente fazer o golo e, como nós sabemos, quanto mais passam os minutos, mais difícil é para uma equipa conseguir marcar. Eles acabam por ter apenas 3 remates enquadrados com a baliza, enquanto os Estados Unidos têm apenas um, mas acho que este jogo, diferente um bocadinho dos outros, já tem um bocadinho mais de futebol do que os outros. Há aqui alguns lances de perigo em que realmente os jogadores tentam efetivamente marcar golos, mas felizmente do outro lado tem uma equipa chamada Estados Unidos que estão bastante organizados e desmotivaram muito este jogo, se calhar da Inglaterra. Eles sentiram-se desmotivados vendo que era difícil passar por esta equipa. Acho que este jogo é muito ditado por isto. Uma boa equipa dos Estados Unidos a defender, muito concentrada e organizada, e uma equipa da Inglaterra que ficou um bocadinho aquém daquilo que nós esperávamos, e acho que pela primeira vez percebemos que não vai ser assim tão fácil defrontar esta equipa dos Estados Unidos, porque eles realmente defensivamente estão muito bem. Francisco, esta Inglaterra que no primeiro jogo ganhou por 6-1, achas que este jogo foi... 6-2. 6-2, exatamente, peço desculpa. Achas que foi este jogo que nos conseguiu mostrar que a Inglaterra se calhar não é tão forte como pareceu no primeiro jogo? Nós já tínhamos falado disto aqui, que é que esta Inglaterra não é uma candidata, não é uma equipa de primeira linha candidata ao título. Nós tínhamos dito que aquele 6-2 era mais de mérito do Irão e
e do seu selecionador do que propriamente mérito de Inglaterra, apesar de quem ganha por goleada tem algum mérito, mas acho que neste jogo viu-se isso, viu-se que a Inglaterra, aquilo que nós dissemos, que falámos que a Inglaterra poderia entrar com muito garganeiro, usando outra vez esta expressão, e ia se prejudicar por causa disso, voltou a acontecer, e a Catarina tocou e muito bem nos pontos-chave, que esta equipa dos Estados Unidos defende muito bem, a Inglaterra não vai marcando gol, vai ficando nervosa, vai havendo espaço, bem que eu acho que os últimos minutos foram péssimos de jogo. Foi um jogo algo interessante, foi um jogo equilibrado, foi um jogo que até foi divertidinho ver, mas um divertidinho muito, muito pequeno. Já vimos 0-0 muito piores, aliás, já vimos gols com muitos gols muito piores que estes neste Mundial. Acho que é um jogo equilibrado, acho que foi um jogo equilibrado. Acho que os Estados Unidos estão aqui a dizer: olá, presente. Os Estados Unidos vão decidir a passagem com o Irão, a Inglaterra vai passear para o país de Gales, e acho que vai ser muito interessante. Apesar de neste grupo todos poderem passar ou ser eliminados, acho que a Inglaterra tem a obrigação moral, tendo em conta os jogos que os países de Gales têm feito, de os vencer. E os Estados Unidos e Irão vai ser um jogo muito, muito interessante. Eu acho que os Estados Unidos e o Equador são aqui duas seleções que estão a dar um alerta para as outras seleções, que atenção, estas seleções que não entravam ali no radar de seleções passáveis, podem passar e podem fazer surpresas. Mais uma vez é isto, os Estados Unidos, mas mais uma vez eu volto a sentir isto, os Estados Unidos, aliás, a jogada mais perigosa do jogo é o resultado, é um remate dos Estados Unidos que bate na barra, que poderia muito bem ter dado gol. Eu acho que os Estados Unidos é uma equipa que, mais do que um bom futebol, é uma equipa que acredita, que é muito unida, que é muito forte coletivamente, tem a chamada muita raça, e acho que, mais uma vez, é uma equipa a ter em conta, e a Inglaterra tem que se cuidar, porque a continuar assim vai ter muitos problemas. A Inglaterra, mais uma vez, prova que não está, se calhar, tão preparada para estas andanças quanto isso. Os Estados Unidos, eu arrisco dizer que, se calhar, os Estados Unidos são mais preparados para estas andanças do que propriamente a Inglaterra. Sim, concordo com o que o Francisco disse, concordo com o que ambos disseram, faço minhas as vossas palavras, mas concordo mais com quando o Francisco diz que, por exemplo, esta Inglaterra, apesar de ser uma candidata a este Mundial, não é uma das mais fortes candidatas ao Mundial, apenas é candidata ao Mundial exatamente por ter o nome que tem, por ser exatamente a Inglaterra ser uma das candidatas logo-chave de qualquer competição onde esteja presente, e temos exatamente os Estados Unidos que nos estão a surpreender, apesar de não terem conseguido marcar golo neste jogo frente à Inglaterra, acaba por nos surpreender exatamente pelo seu futebol, e como o Francisco diz, provavelmente estes Estados Unidos vão nos surpreender, porque nós não acertamos em quase nenhuma previsão que nós fazemos, e aqui os Estados Unidos a darem-nos um bailinho e a calarem-nos, apesar de, como o Francisco diz, eles chamam o desporto um desporto que se joga com as mãos, ao futebol um desporto que se joga com as mãos, portanto é um bocado confuso eles estarem exatamente em lugares cimeiros, ou lutar para lugares cimeiros da maneira como estão a lutar, melhor que outros países neste grupo. E é bom ver também este tipo de diferenças e de países a lutar exatamente para estes lugares. Relativamente ao jogo, lá está, não tenho muito mais a acrescentar do que aquilo que vocês disseram. Acho que a Catarina, posso começar por ti. Agora sei que me engajei um bocadinho, mas começo por ti para me dizeres quais são os teus destaques, quais foram os teus melhores e piores destaques para este jogo. Eu só queria dizer aqui uma coisa. Eu acho que seria muito interessante os Estados Unidos irão passar, mas infelizmente ao que nós vemos aqui, não vão conseguir as duas equipas passar, porque efetivamente o último jogo é entre estas duas equipas. Mas eu acho que pelo futebol praticado, acho que a Inglaterra e o país de Gales que deveriam passar este grupo, não deviam passar, devia ser haver aqui uma votação e em que éramos nós três a decidir, que é para termos isto bem seguro, e passavam as duas equipas que mais se estão a esforçar, apesar do Irão ter aquele primeiro deslize no primeiro jogo. Acho que, tendo a qualidade que têm de jogadores, acho que são os que se estão mais a esforçar para conseguir passar este grupo. Sem falar nisto,
Eu só ia dizer que aquilo não foi eu não sei se isso é muito boa ideia, porque na nossa votação nós metemos o País de Gales em primeiro. Pois, exato, por isso. Mas pronto. Aqui espero que toda a gente tape os ouvidos, porque nem eu vou acreditar no que vou dizer agora, mas eu vou colocar Maguire como ponto positivo desta seleção inglesa, porque efetivamente ele foi ali um dos grandes destaques na defesa, no sentido que consegue fazer assim, se calhar talvez o melhor jogo da vida dele, em que consegue cortar algumas bolas e consegue fazer roubos de bolas importantes para a própria equipa. E quando o Maguire é o melhor da equipa, acho que está muito explicado sobre aquilo que foi o jogo da equipa inglesa. Pontos negativos. Eu acho que toda a equipa merece este destaque pela negativa. Acho que é injusto colocar Kane ou colocar Sterling ou Mountain nos seus aspectos negativos, porque acho que foi uma equipa globalmente desinspirada. O Saka, que no primeiro jogo fez um belíssimo jogo e para mim foi o destaque dessa partida, hoje também me parecia que estava um bocadinho adormecido, não pareciam a mesma equipa. Parece que se calhar deram este jogo por garantido e esqueceram-se de fazer aquilo que é suposto num jogo de futebol, que é jogar a bola. Do lado dos Estados Unidos, queria destacar o trio do meio campo, Taylor Adams, Janusz Musa e McKennie, como os destaques desta equipa. Acho que este meio campo funcionou muito bem e acho que foram a ligação perfeita e que conseguiram manter esta equipa com grande capacidade de concentração, e o meu destaque vai mesmo para eles. Do lado negativo, acho que não consigo colocar ninguém desta equipa, porque acho que realmente fizeram um jogo equilibrado e por isso mesmo não vou destacar ninguém como a parte negativa desta equipa dos Estados Unidos. Francisco. É assim, eu acho que vou exatamente ao encontro daquilo que a Catarina disse. Eu acho que o jogo de Inglaterra pode-se referir à frase Maguire foi o melhor em campo. Resumo muito o jogo. Lá o seu do canal que transmite os jogos, que não nos paga, por isso não vamos dizer o nome dele, disse que a questão mental é muito importante e afinal o Maguire é um bom central. Se estivermos a falar do Barreirense, com todo o respeito a essa mítica equipa da Margem Sul, sim, grande central. Se estivermos a falar de qualquer outro, se estivermos a falar do campeonato do mundo da seleção que quer ser campeã do mundo, Maguire não é Maguire um bom central. Esta vida, aguenta-se. E lutar no Manchester é um dos maiores mistérios do mundo de futebol. Como pior destaque da Inglaterra, além da equipa toda e mais algum que possa aparecer, eu acho que sem dúvida Harry Kane está muito mal. Eu sinto Harry Kane muito distante, muito desaparecido neste Mundial. Acho que não é aquele Harry Kane que toda a gente estava à espera que fosse marcar 300 gols. Está a fazer outro papel desempenhado, mas a Inglaterra precisa de alguém que marque gols. O Kane não está virado para isso nesta altura. Em relação ao destaque dos Estados Unidos, eu destaco um bocadinho a falta de eficácia americana, a falta às vezes de aquilo que falámos um bocadinho. Esta seleção é jovem, é muito jovem, tem um bocadinho de falta de capacidade de controlar os tempos de jogo, de acalmar o jogo, de pensar o jogo, falta um bocadinho de cabeça no sentido futebolístico do termo à equipa americana. E com um ponto positivo, apesar de perceber tudo o que a Catarina disse, eu tenho que destacar a equipa norte-americana como um todo. Eu acho que esta equipa não é uma equipa que apesar de ter Pulisic e outros jogadores, aliás, Pulisic tem o remate mais perigoso do jogo, não é uma equipa que tenha as individualidades à frente, não, é uma equipa que é boa pelo coletivo, e o coletivo é o superior a tudo nesta equipa norte-americana. Tanto é que vemos que as peças mudam, mas o jogo da equipa norte-americana não muda muito, ou seja, é uma equipa que é boa pela capacidade de estar unida, de se unir, é uma equipa que é boa como um todo e não com peças individuais. Por isso acho que vamos muitas vezes, quando falamos dos Estados Unidos, falarmos deste destaque coletivo, pelo menos eu, porque acho que é uma equipa que é boa pelo coletivo. Eu acho que vocês hoje também vieram um bocadinho inspirados, porque acabam por dizer exatamente tudo aquilo que eu também tinha em mente relativamente a este jogo.
Bem, acho que podemos dar então por terminado este vídeo, mais um vídeo de análise ao Mundial, ao início da segunda volta da fase de grupos do Mundial. Eu iria perguntar-vos se vocês queriam acrescentar mais alguma coisa relativamente a estes primeiros 4 jogos da segunda fase do Mundial. Eu sei que o Francisco já gastou o plafond das palavras com aquela intervenção que ele fez há pouco, mas se um de vocês quiser acrescentar pelo menos mais alguma coisa desta primeira fase da jornada, ou de qualquer outra coisa que esteja a passar no Mundial, dou-vos agora um tempinho para falarem, que aqui não temos programação a seguir para dar, portanto têm todo o tempo do mundo. Rapidamente, em relação ao futebol, joguem mais à bola. Esperemos que esta segunda jornada traga muitos melhores jogos de futebol do que a primeira trouxe. Em relação ao extra-futebol, vamos estar atentos e sempre que pudermos denunciar isso ou falar disso. Catarina, alguma intervenção queiras fazer? Sim, por favor, já chega de empates. Não queremos mais empates, queremos golos. Queremos ver bons golos, porque a malta dos edits precisa de golos. Porque acho que deste Mundial, acho que está a haver poucos golos. Houve 5 empates só na primeira volta. Portanto, já chega de empates, vamos lá marcar golos, vamos lá jogar futebol. Queria-vos convidar aqui a uma pequena previsão, aqui meio infiltrada. O que é que vocês acham que destes 2 grupos que já jogaram, quem é que acham as 2 equipas que vão passar? Posso responder isso rapidamente. No grupo A, infelizmente, a Holanda vai ser acompanhada, com muita pena minha, porque eu gosto muito deste Senegal, mas este Equador está mortífero, porque Valência vai recuperar a tempo. Se Valência não recuperar, já falhei. Em relação a este grupo B, mais do que uma previsão, é um desejo. A Inglaterra já passou com a certeza e os Estados Unidos foram companheiros de Inglaterra e Carlos Queiroz para casa. Acima de tudo, Carlos Queiroz, se mudarem o treinador, viram pode passar. Acabo por concordar com o Francisco. Eu também concordo aqui na parte dos Países Baixos e que o Equador irá passar, mas do lado do grupo B, eu acho que será Inglaterra e Irão. Acho que mantenho aqui a minha aposta no Irão, por causa do meu Taremito. Eu acho que ele vai conseguir fazer aqui um milagrezinho e marcar, tendo em conta que os Estados Unidos estão com muito pouca eficácia. Portanto, acho que vai ser aqui um bocadinho definido pela eficácia. Catarina Fernandes Santos Rival anda a apostar e anda a acertar de vez em quando. Vamos ver se ela vai manter esta maré de sorte. E falando em Fernando Santos, Catarina, estes jogos andam a ser de muitos empates, porque provavelmente os selecionadores andam a inspirar-se em Fernando Santos e querem fazer um brilharete à frente do senhor engenheiro. Portanto, por isso é que há tantos empates. É a Disneyland do Fernando Santos. Isto é a Disneyland do Fernando Santos. Exatamente. Incrivelmente, foi o único que ainda não empatou. Escala. Incrivelmente, a imagem do Mundial, aquela coisinha branca, é alusiva à montanha-russa de Fernando Santos a divertir-se pelos empates que faz. Mas bem, vamos dar por terminado então este vídeo com esta análise dos primeiros 4 jogos da segunda volta da fase de grupos deste Mundial do Qatar. Espero que tenham gostado uma vez mais, espero que também continuem por esse lado com subscrições, gostos, comentários. Visitem, já sabem, as nossas páginas de Instagram, vão também ao Spotify, que nós também temos presença lá marcada, e nós voltamos a ter encontro marcado no nosso próximo vídeo. Espero que fiquem por aí a ver-nos e a apoiar-nos e a acompanhar-nos, e fiquem bem, e até ao próximo vídeo.